Apocalipse, capítulo número 3, versículo número 14. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Quem pode dar glória a Deus aqui nesta noite? Aleluia. Apocalipse, capítulo número 3, versículo de número 14. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Santo é o nome do nosso Deus. Quem já achou, diga glória a Deus. Quem não achou, ainda diga, espera por mim. Aleluia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fino para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírios para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentarei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podem se assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Pode adorar a Deus com as palmas. Aleluia. Graças a Deus. Deus é fiel conosco. Irmãos, a palavra de Deus, ela vem direcionar a nós aqui, a uma igreja, por um nome de Laodiceia, se encontrava na mesma cidade de Laodiceia. Nós vemos Deus falando, o próprio Jesus direcionando a carta ao anjo desta igreja. Veja que num detalhe nós vemos que todo o recado de Deus, ele se passa pelo anjo da igreja. Assim foi no passado e assim é ainda nos dias de hoje. O recado que Deus tem para a igreja, ele sempre passa para o teu servo. Assim foi com Moisés, com tantos outros profetas que conduziram o povo. Às vezes nós vemos que as pessoas, alguns cristãos não aceitam e não gostam disso, mas Deus levanta o seu servo, o seu anjo, para conduzir o seu povo, para conduzir a sua igreja. E ele passou o recado ao anjo da igreja, e ele começa a dizer que ele é a testemunha fiel. Olha só como ele começa direcionando: eu sou a testemunha fiel, para dizer que a fidelidade dele não se acabou. Ele continua sendo fiel. Ele dirige a palavra de Laodiceia dizendo: olha, quem fala aqui é a testemunha fiel e verdadeira. Eu ainda sou fiel, eu sou justo e sou verdadeiro. Já é um despertamento para aquela igreja. Para a igreja falar: como assim? Ele já está começando a falar em fidelidade, já está começando a falar em ser verdadeiro. Ele já dirige uma palavra já para a igreja despertar e entender que com ele a palavra ela é reta, é verdadeira, é certeira. Quando ele começa a falar, ele começa a falar com esta igreja, que nós vemos uma igreja que estava habitando, em estudos, se nós aprofundarmos, vamos ver que era uma igreja muito rica. A igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica. Eu creio que o Elton falou sobre outras igrejas aqui que passou muitas lutas, muitas dificuldades, não tinha a riqueza que Laodiceia tem aqui. Laodiceia tinha templos grandes, templos abençoados. Muitas pessoas andavam ali dentro daquela igreja para cultuar a Deus.
Ela era vista como uma igreja rica e abençoada. Porém, a carta que se dirige a ela, ele começa dizendo para esta igreja: eis que não és quente e nem frio. Ele começa dizendo para Laodiceia é o seguinte: eu tenho visto as tuas obras, e não és quente e nem frio. Às vezes tem pessoas que se pegam hoje se perguntando, né? Deus não está me vendo. Eu tenho feito e Deus não está me vendo. Olha o que ele disse para 7 igrejas, não é só para uma. Pode olhar todas as igrejas e diz: eu tenho visto as tuas obras, a tua paciência, o teu trabalho. Diante dos olhos de Deus, nada tem passado despercebido. Você que tem feito, Deus está vendo. Você que tem rejeitado de fazer, Deus também está te vendo. Você que tem feito, não, eu não vou fazer porque o pastor está pedindo. Fulano de tal está me chamando para o grupo, eu não vou. Deus também está te vendo. Quando eu e você negamos a obra de Deus, é a mesma coisa para quem faz. Ele diz: tenho visto as tuas obras, tenho visto quem faz e quem não faz, tenho visto quem tem se colocado à disposição e quem não tem. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e Ele está vendo o que eu e você estamos fazendo. Às vezes o pastor da igreja não vê, o obreiro não vê, a família não vê. Pode fazer em oculto? Pode, mas Deus está vendo tudo que nós estamos fazendo. Isso é bom. Deus está nos vendo. Esconder do homem pode ser irrelevante, só que de Deus é o maior perigo. Quando nós tentamos esconder de Deus o que está à vista dele em todo momento. Ele diz: tenho visto as tuas obras, e eis que não és quente e nem frio. Ele está dizendo para a igreja de Filadélfia. Alguém vai pegar e vai falar: não, mas isso é referente às águas térmicas que havia lá em Laodiceia. Eu não vou entrar nesse tema, porque é literal, só ilustrativo também. Só que quando ele disse que não é quente nem frio, ele está dizendo para Laodiceia: Laodiceia, é o seguinte, eu tenho mandado sobre vocês, eu tenho visto as obras de vocês, só que vocês eu tenho visto que não é quente, não é frio. Vocês não têm uma identidade ainda, Laodiceia. Eu não consigo definir na igreja que você é, Laodiceia. Você não é nem frio e nem é quente. Você não tem uma identidade que mostra que você é uma pessoa fria, é uma pessoa quente, é um crente abençoado, é um crente que dá trabalho. A Laodiceia estava numa situação que ela não queria compromisso algum, queria andar segundo os próprios prazeres, as próprias vontades. Ela se apresentava como uma igreja, mas de igreja não tinha nada. Ela cantava como igreja, mas de igreja não tinha nada. Ela tinha uma placa escrito igreja, mas lá dentro não tinha uma igreja verdadeira de Cristo. Ela estava andando de aparência. É uma igreja vivendo de aparência, homens e mulheres dizendo: eu vou para o culto, só que depois do culto eu ando como eu quero. Não é isso que Deus quer. Depois do culto a porta se fechou. É por isso que eu estava vendo uma frase do Billy Graham que ele diz muito sobre isso, dizendo que o verdadeiro louvor, o verdadeiro adorador não é o que adora aqui, mas é quando a porta da igreja se fecha e a música para de tocar. Aí nós vamos ver quem continua adorando, quem continua sendo fiel. Irmãos, a igreja, ela não estava nem quente nem fria. Ela precisava mostrar para Deus quem que ela era. Quem ela era. Ela estava indefinida, e preste atenção nisso, uma pessoa indefinida, onde Deus do céu, Ele olha e não sabe dizer se é uma pessoa que é fria ou se é uma pessoa quente, se é um crente fiel ou se é um crente que dá trabalho. Tem o que é fiel e tem o que dá trabalho, e tem aquele que não se mostra o que ele é. Duas personalidades. De repente ele mostra para Deus: eu sou fiel a ti, Senhor. E quando Deus olha, acabou e está fazendo outras coisas. É a igreja de Laodiceia. Ele não conseguiu ver uma identidade. Repita comigo: identidade. Não havia identidade nessa igreja.
Você pode ver que ele repreende todas as outras igrejas, exorta, ensina, parabeniza, como foi com Filadélfia. Só que Laodiceia não havia o que falar dessa igreja, porque essa igreja não demonstrava ser uma igreja, não demonstrava ser uma igreja fiel ou uma igreja de trabalho. Ela estava andando de qualquer maneira. Ele estava rogando a igreja quando ele disse: olha, você não é frio e nem quente. Ele está dizendo: olha, se defina o que você quer ser da sua vida. Ele está dizendo: se defina o que você vai ser a partir de hoje, Laodiceia. Desperta e defina o que é que você quer da tua vida. É a mesma coisa Deus dizendo aqui para nós no dia de hoje: até quando nós vamos empurrar o evangelho com a barriga? Eu vou indo desse jeito, tá bom, do jeito que tá bom. Deus está dizendo: olha, se identifica, mostre quem você é nesta terra. Ou você é de Deus ou você não é. Não tem como servir a Deus, é o mundo, igreja. Não tem como nós ficar dividido. A Bíblia vai nos dizer que nós não podemos servir a dois senhores, ou agradamos a um e aborrecemos ao outro. E Laodiceia estava indefinida, só que a placa de igreja estava lá, só que louvor estava no altar, e Deus falando: eu não sei se é essa igreja aí. Que igreja que é essa? Vocês não mostram uma igreja de verdade, vocês não mostram uma igreja que precisa melhorar. Está vivendo só de uma aparência falsa, mentirosa, empurrando: não, eu sou crente, e não mostra para o mundo o cristão que é. Ele dizendo para Filadélfia: se defina pelo amor de Deus, mostra de verdade quem vocês são. Porque quem entra lá naquele templo se notava: olha, está bonito, olha a palavra que está saindo dali, enchendo o meu coração, olha os louvores que eles estão atuando. Quem olhava entendia que era uma igreja perfeita. Quem olha talvez entende. Eu vou dizer, por Deus está mandando. Quem olha às vezes entende e pensa: não, mas fulano de tal, minha filha tem esse costume, ela tem 4 anos, ela tem esse costume. Papai, olha a irmã, porque ela vê uma mulher passando de saia até o pé, fala que é irmã. E eu falo: filha, não é bem assim. A gente não sabe direito, só que a criança fala: não, é irmã, olha lá, irmã. É o que Laodiceia estava vivendo. Ela estava vivendo de uma aparência. E aí, ser crente não é somente sair até o pé, não é somente um terno cobrindo tudo, é mostrar uma identidade de servo e de serva de Deus, é mostrar quem nós somos, não é uma aparência, irmãos, não é viver de aparência. Laodiceia estava demonstrando o que ela não era, e Deus falou: olha, você não é nem para um lado nem para o outro, você está vivendo no meio do muro, Laodiceia. Se desperte e defina o que você quer. Ele diz: vocês não são morno, não é frio e nem quente. E desse jeito Deus, ele não opera. Desse jeito Deus, ele não trabalha na causa. E você vai ver que Deus, o próprio Jesus, ele visita todas as igrejas. Ele visita os 7 cabeçais. Ele vai diante de todas as igrejas. Independente das limitações das igrejas, ele vai sobre elas. Ele vê Laodiceia como uma igreja indefinida, uma igreja da qual precisava mostrar quem ela queria ser, para onde ela queria estar na eternidade, o que é que ela deseja da própria vida. Às vezes nós nos deparamos com isso, de pessoas ainda indefinidas. Eu não estou falando de pessoas do mundo, estou falando de nós dentro da igreja, indefinidos ainda, se realmente quer morar na eternidade, se realmente quer ir para o céu. Eu comecei aqui perguntando quem quer ir para o céu, vi a igreja inteira levantando as mãos. Só que ainda nós vemos pessoas indefinidas. Como, pastor? Não é de palavra, mas é de atitudes, de comportamento. Porque falar todo mundo diz, mas e na hora de demonstrar o crente que nós queremos e para onde nós queremos de morar na eternidade? O que faz a diferença não é o que falamos, mas é o que nós vivemos dia após dia. Esse
Isso é o que demonstra. Isso é o que vai fazer total diferença. E nós pegamos isso, às vezes Deus ele olha para a terra. Eu estava lendo Laodiceia agora há pouco à tarde. Deus me trouxe a memória que às vezes Deus ele olha para a terra para tentar ver pessoas que estão definidas. Por um lado, Deus encontra pessoas fiéis, definidos, com uma identidade e servindo a Deus. Como aconteceu anos atrás, quando Satanás foi até o céu e Deus olhou para a terra e falou: está vendo lá? O meu servo Jó, íntegro, fiel, tinha uma identidade. Jó tinha uma identidade que no céu Deus falou: ele é meu servo. Ele mostra com a tua vida e com a tua conduta. Por outro lado, nós vemos pessoas indefinidas. E por outro lado, nós vemos pessoas que estão no caminho, só que ainda não andam no caminho certo. E nós vemos que isso é natural. Sim ou não, igreja? Sim. Porque tem que crescer junto. Tem que estar na mesma plantação. A Bíblia ela vai nos dizer que Deus ele começa a repreender. O erro de Laodiceia é isso: não se definir o que ela era, não definir o que ela queria. Esse era o maior erro dessa igreja, em andar de forma errada e enganar as pessoas dizendo: eu sou uma igreja perfeita, eu sou uma igreja íntegra. Está aí um erro muito grande, um erro muito grande. Só que, como eu estava dizendo, Deus ele entrou na igreja de Laodiceia. Ele estava lá, numa igreja totalmente errada. Alguém vai dizer: mas pastor, Deus entra em igreja errada? Uma coisa não define a outra. Entrar em operar. Deus estava lá, só que ele não estava operando lá. Tem igrejas erradas? Tem. Deus está lá? Tá. Só que não está operando lá. A Bíblia diz que ele falou: eu tenho visto as tuas obras. Ele viu, estava lá. Vem das obras da igreja de Laodiceia. Ele estava lá junto daquela igreja. Para quê, pastor? Para repreender e condenar ela? Não. Para dar uma oportunidade de correção. Para dar uma oportunidade de decisão. Preste atenção nisso. Deus ele não veio condenar. Como eu disse, tem caminhos errados, tem pessoas trilhando o caminho errado, tem igreja, tem. Só que Deus está sobre ela não para operar, mas para dizer: olha, você não é frio e também não é quente, mas se hoje se arrepender do teu pecado, eu vou mudar a tua vida. Se hoje ouvir a minha voz e se atentar, eu vou estar contigo. É o que Deus está dizendo hoje aqui para essa igreja. Ele veio como Laodiceia dizer para nós: ei, ainda dá tempo de definir o que é que você quer para a tua vida. Ainda dá tempo de definir se você realmente quer ser um crente para morar no céu e parar de viver de engano, parar de viver com uma Bíblia debaixo do braço e não gostar dela, ou escolher versículos que venham dizer que você pode, ou que você pode andar da tua maneira, porque é o que mais nós vemos nos dias de hoje. Pessoas debatendo: ah, mas o versículo tal diz isso. Mas a Bíblia se define de Gênesis a Apocalipse, não é num versículo e nem em dois, mas é a Bíblia inteira que nos ensina o caminho da salvação. É a Bíblia inteira que nos ensina esse caminho. Não adianta nós viver de uma aparência, irmãos. Deus ele vai até a igreja de Laodiceia para repreender e dizer: olha, ainda dá tempo. Define o que é que vocês vão fazer. Vai ficar em cima do muro até quando? Até quando ficar parado? Ah, mas se fulano de tal ir comigo, eu vou. A salvação é individual. É individual. Até quando você vai ficar segurando em alguém? Deus está te chamando para uma grande obra e é a hora de você levantar as suas mãos. É a hora de você se alistar para esse exército de Cristo. Vai ficar indefinido até quando? Deus do céu está olhando para nós, esperando eu e você tomar uma decisão na nossa vida. Só que como aconteceu com Noé,
a porta ela vai se fechar daqui a pouco. Ainda a porta está aberta, esperando eu e você definir. E aí, eu vou ser crente de verdade ainda ou não? Vou escolher morar no céu ou não? A porta ainda está aberta, mas logo ela vai se fechar. Os sinais nos mostram, e Ele está dando oportunidade, Ele está te esperando. Você tem que definir hoje, ou você para de ser desobediente e fazer da tua maneira, e venha hoje fazer a vontade de Deus para a tua vida. O que Deus quer fazer na tua vida é grande, irmãos. É grande a obra do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Ele pega e está lá, repreende ela, dizendo: olha, não é frio e nem quente. Ela poderia ser frio? Sim. Poderia ser quente? Sim. Jesus não estava preocupado se ela fosse frio, porque tem pessoas que é frio. Tem pessoas que é frio no modo de dizer, é uma pessoa sóbria, uma pessoa quieta, paciente. Não é aquela pessoa, por outro lado, quente, que é pentecostal, como ela costuma dizer, né? Que é do fogo, que é do manto, que pula, que chacoalha, faz tudo. Outras pessoas são mais quietas, são mais frios, mas no lugar dela. Só que mesmo sendo frio, Jesus tinha uma identidade nela. Eu sou frio, mas ela mostra a identidade que ela é. Eu sou frio, mas eu sou desta maneira. E tem pessoas que ainda sendo frio, é do canto dela, não fala mal de ninguém, não critica ninguém, e está no canto dela, e Deus está aprovando a frieza. Por outro lado, tem pessoas que é quente, cheio de Deus, é usado, e Deus está aprovando. Só que o que entristece o Espírito de Deus é isso: uma pessoa que não é nem frio nem quente. Ela não definiu, eu sou frio, sou temperado, sou longânimo, sou benigno, bondoso, sou quieto. Ela não definiu ainda o que ela é. Por quê? Como assim, pastor? A pessoa tem que ser alguma coisa assim, verdade? Ela tem que ser alguma coisa, só que tem pessoas que é as duas coisas. É o que Laodiceia estava sendo. Num período eu sou frio, no outro período eu viro crente, num período eu estou quietinho, no outro período eu estou na rodinha, num período eu estou na paz, no outro período eu começo a criticar a pregação foi ontem, falar da aldeira que não tinha que ter falado aquilo. Então Deus está dizendo: ou defina, ou você é de um lado, ou você é do outro, mostre quem você é. Não tem como ficar assim. Deus criticou Laodiceia porque Laodiceia não é de um lado e não é do outro. Ela não é fria e não é quente. Deus está dizendo para Laodiceia: mostre quem você é. Se defina, tenha uma identidade. Para alguém falar: olha, fulano e tal é desse jeito. É por isso que às vezes o evangelho é difamado, porque da mesma forma que alguém é exaltado, falar: ah, mas você viu fulano e tal, a identidade era essa. Ah, mas já mudou a identidade. Que é o humor. E já mudou a identidade. Como? Ah, eu vi fazendo isso, falou aquilo. Aí Deus do céu olha lá: mas está morno de novo. Era frio, mudou. Era quente, mudou. Deus está dizendo: ei, anda na linha, anda na vereda da justiça. É a hora da igreja se aprumar, da igreja andar no caminho certinho. Para de se deter, achar que é de um lado, é do outro. Mostre de verdade quem você é, porque às vezes é bom ser um Pedro explosivo, um Pedro que fala na lata, que fala a verdade. Mas é melhor ser um Pedro que às vezes alguém vai ter que falar como Jesus, chegar nele e falar: ó, Simão Pedro. Quando Jesus falava Simão, Jesus estava falando: ei, Simão era um velho homem, agora você é Pedro, para de voltar a ser Simão. Mas às vezes é bom ser um Simão, mas ser um homem que fala e mostra quem é, do que ser um Judas que beija no rosto e no final acaba traindo. Deus está dizendo: tenha uma personalidade e siga com ela até o final. Siga com ela até o final. Veja os discípulos, eles tinham cada um a sua personalidade. Só Judas que escondeu. Era o morno ali de todos eles. Mostrava ser um e depois acabou sendo outro. E a Bíblia está nos dizendo isso. Veja só que ele disse: como não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não é frio nem quente, eu vou vomitar da minha boca.
Só que veja que importante que ele pega e fala, vomitar-te ele. Ele não vomitou. Ele disse, eu vou vomitar da minha boca. Por que eu vou? Porque ele está dizendo, eu estou te dando tempo. Não vomitei ainda. Eu estou te dando tempo. E não é da boca. Você vê que foi gerado. Gera no nosso organismo um vômito e vai subindo até chegar a boca e ir para a terra. Só que ele disse, já está na boca. Estou te dando tempo ainda para mostrar quem você é. Para andar no caminho da verdade. Ele disse, eu vou vomitar, é um alerta. Eu vou vomitar da minha boca se não mudar a sua conduta, se não andar no caminho correto. Eu vou vomitar para fora. Daí você vai ver que ele pega, eu já vou terminar. Ele pega e vai dizendo para a igreja ainda de Laodiceia. Ela menciona, olha só o que a carta nos diz. Ela diz, ó, rica sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. A soberba ainda toma conta ainda, né? Como se não bastasse ser uma pessoa indefinida, ela diz, rica sou e eu de nada tenho falta. Achando que sem Jesus é possível caminhar. Achando que tem força, sabedoria suficiente. Ela diz, eu sou rica. Eu não tenho falta de nada. Só que se nós entrar na questão riqueza, nós vemos Mateus 17 dizendo do que vale ao homem ganhar o mundo todo. Do quê? O que é que vai fazer com o dinheiro? De que é que o dinheiro sabe? Perto do autor e consumador de tudo. O dinheiro pode dar a alguém uma casa, mas para a mesma pessoa que dá uma casa, o dinheiro pode trazer uma depressão. E ela vai ficar com a casa e as madrugadas acordar. O dinheiro pode dar a alguém um carro importado, mas da mesma forma pode dar amigos infiéis e interesseiros para andar com ele. O dinheiro pode conceder muitas coisas a alguém. Eu estava conversando com o pastor de Louveira ontem, e nós conversávamos sobre o iPhone, que já lançou o iPhone 15 e tal. O próprio dono do iPhone, ele reconhece que muito dinheiro ele teve. Só que quando a enfermidade pegou, o dinheiro não pode fazer nada por ele. Ele ganhou o mundo todo, lançando um aparelho que revolucionou o mundo inteiro. Só que o dinheiro que estava na conta podia rodar o mundo inteiro, não trouxe a vida que ele esperava. E vem Laodiceia dizer, eu sou rica, de nada tenho falta. Quem não tem Jesus não tem nada. Quem não tem Jesus não tem nada na sua vida. Pode ter o dinheiro que for, pode ter a mansão mais bonita e mais cara deste mundo. Se não tiver Deus lá, a depressão vai continuar, a tristeza vai tomar conta, o sono vai ser uma noite longa de olhos abertos, esperando o sono bater na porta. E muitas vezes alguém que mora num barraco dorme numa paz, numa alegria, porque lá habita o Espírito Santo de Deus, habita a presença de Deus naquele lugar. Aleluia! Porque não é o dinheiro, é Deus que nós precisamos. Não é a riqueza, é a glória de Deus na nossa vida. Aleluia! Ela se encheu para dizer, eu não tenho falta de nada. E Jesus a repreendeu, disse, você é uma pobre e miserável, achando que está tudo bem. Olha que situação. Ele diz, é pobre, miserável e nu. Você não está no caminho certo, Laodiceia. Está na hora de você se voltar ao Criador. O dinheiro às vezes corrompe pessoas. Aleluia, não é que o dinheiro é mau. Se alguém dizer, o dinheiro é mau, não é. É que quando cai em mãos erradas, acaba corrompendo mente, comportamento, afastando a pessoa de Deus. A Bíblia vai nos dizer que ele pega e repreende a igreja, dizendo, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Ele está dizendo, olha só para vocês entenderem. Ele está dizendo para uma igreja rica, que está voltada geograficamente num cenário que era uma das melhores da Ásia Menor, que há muito dinheiro, comércio. Ele está dizendo, olha, eu recomendo e aconselho. Você vê que ainda errado Jesus está fazendo o quê? Aconselhando. Está vendo como ele é o teu Deus?
Ainda você dando um pulo, um passo para fora, Deus está te aconselhando, não faça isso, volte. Volte. Eu não quero te perder, não é para fazer isso. A igreja toda orgulhosa, ele dando o conselho para ela. Olha só, o orgulho de Deus dizendo: olha, eu aconselho que compre ouros provados no fogo. Está falando para uma igreja que é rica comprar ouro. Ela já tem dinheiro suficiente. Só que ele está dizendo que o dinheiro que ela tem não vale de nada para ele. Não vale de nada, Deus está dizendo. O que tu tem, Laodiceia, para mim não vale de nada. Você tem um templo grande, tem dinheiro aí no caixa, para mim tudo isso é em vão, tem reconhecimento, porque pode o homem reconhecer a igreja, só que para ele não havia reconhecimento. Pode o homem talvez exaltar o outro, mas Deus lá do céu é quem exalta, é quem vê quem é e quem não é, porque o verdadeiro é Deus. Não adianta aqui na terra alguém dizer que é, quando Deus sabe quem é. Ele está falando: esse ouro de você, Laodiceia, não é de nada. Eu recomendo você voltar e buscar daquele que tem a riqueza eterna. As tuas vestes estão sujas, você está nu, Laodiceia. Recomendo vestes brancas. Volte, Laodiceia, volte a ser que tu é. Mostre de verdade, tenha uma identidade. Ele diz: ó, eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Se for zeloso e arrepender. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Isso daqui também é ilustrativo. Não é uma porta, é o teu coração que ele está batendo. Ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Tem palavras que deixam alguém com... Se tivesse 10 portas no coração, abria as 10, porque a palavra: vem para mim. Só que tem palavras que faz o homem endurecer o coração e fechar a porta. Só que ele disse para Laodiceia: Laodiceia, eu estou te repreendendo, eu repreendo e castigo todos quando eu amo. Ele continua dizendo: olha, eu estou batendo na porta, Laodiceia. Abre a porta do coração para mim. Para quem chamou a minha atenção, para quem me repreendeu, é eu mesmo que estou na porta querendo entrar. Eu repreendi porque eu te amo, Laodiceia. Eu repreendi porque eu tenho um céu preparado para ti, Laodiceia. Eu te repreendi para você mostrar de uma vez por todas quem é tu, Laodiceia. Só que agora, se tu abrir a porta, Laodiceia, eu vou ver a tua intimidade. Por quê? Porque tu vai cear comigo, eu vou cear contigo. Nós vai se reconhecer, Laodiceia. E agora você vai ter uma identidade e vai ter um nome escrito no livro da vida. Aleluia! Se você abrir a porta do teu coração, ele vai entrar. Talvez tem pessoas aqui que até tentam, né? Até se esforça e constantemente é uma luta. Ah, pastor, eu estou de pé, cara, eu estou de pé. Eu conheço muitas pessoas, eu pastoreio. Tem uma igreja lá em Itatiba que eu também pastorei, e às vezes eu me deparo com pessoas que vêm, começam a pegar firme, dou a oportunidade, começam a fazer a obra, ficam 5 meses, depois você vai perguntar para alguém: eu não vi hoje, também não vi, amanhã não vi hoje, também não vi. Some da igreja, entra em contato, não responde, a pessoa decai. De repente, passam 5 meses de volta, aparece. Aí a gente deixa em observação, vê se quer mesmo e mostra que está afogueado. Pastor, eu quero voltar a fazer a obra. Mas dá a oportunidade e infelizmente cai de novo. Cai de novo. Só que ele está dizendo: eu estou na porta batendo para mim entrar. E na porta que ele entra, ele faz morada. Ele fica conosco. Se alguém diz: eu estou fraco, ele está dizendo: eu vou estar contigo agora. Se abrir a porta aí agora, eu fico aí dentro contigo e te dou força para não cair, para não desanimar, para não entristecer, mas para olhar para mim o tempo todo, para continuar de pé nessa caminhada. Oh, aleluia! Deus está dizendo para a igreja: levante a cabeça, mostre a tua identidade, porque dos céus lá Deus quer mostrar para o inferno: é minha serva, é minha serva, é meu servo, eu conheço